A palavra de cientista de hoje pertence a Raquel Rodrigues. É engenheira química e biológica no Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia, em Braga. E vamos aqui falar de um projeto de investigação que parece retirado de um filme de ficção científica ou de um romance de ficção científica, mas é bem real, até porque já tem provas dadas e tem já bastante tempo de trabalho sobre esta nova tecnologia. Em inglês designa-se por Brain on a Chip, numa tradução mais direta ou mais simples, se calhar chamar-se-ia ou dir-se-ia o cérebro num chip. Raquel Rodrigues, bem-vinda a esta conversa, obrigado pela disponibilidade. Vamos falar do nosso cérebro, esse órgão tão complexo, tão misterioso ainda para muitos investigadores, e vamos conhecer melhor esta vossa proposta. Já vamos talvez falar melhor deste pequeno, grande objeto que passa, tanto quanto vi aqui nas notícias, por fazer com que trabalhe a partir da simulação de um cérebro, ou seja, colocar um cérebro num elemento eletrónico. Como é que isso se faz, Raquel? Como é que se simula um cérebro num elemento eletrónico? Podemos começar por aí? Sim, claro que sim. Na realidade, nós não estamos a simular o cérebro num sistema eletrónico, ele é bem real. Nós utilizamos esta tecnologia de Organ on a Chip, em que basicamente é um dispositivo microfluídico avançado, em que nós fazemos a mimetização do brain, portanto do cérebro, à microescala, nestes dispositivos. E usamos então depois sensores para prevermos de que forma é que o nosso brain se está a comportar quando lhe aplicamos, por exemplo, fármacos para doenças neurodegenerativas ou outras. Portanto, é um simulador, mas que tem pontos de contacto, ou digamos, de referência com o cérebro real, digamos assim. Exatamente. Aquilo que nós fazemos basicamente é pegar numa estrutura do cérebro humano à microescala, exatamente com o mesmo tipo de células humanas, mas em miniatura. Essa era a minha dúvida. Ou seja, quando se diz o cérebro humano, mas é o cérebro todo com toda a sua complexidade ou apenas ou é uma simulação mais a nível celular, como a Raquel Rodrigues acabou de referir? Exatamente. Então, no nosso caso, o nosso estudo, aquilo que nós queríamos nos focar era desenvolver um modelo que nos permitisse fazer avaliação de fármacos ou Sim. nanoformulações que pudessem passar a barreira hematoencefálica. Como se sabe, o cérebro é extremamente complexo e dentro dessa complexidade ele formulou-se de tal forma que as estruturas vasculares do nosso cérebro são diferentes do resto do corpo humano. Elas são muito coesas e isso faz exatamente também para fazerem com que o cérebro não lhe cheguem, por exemplo, toxinas ou outras moléculas que poderiam ser nefastas para o cérebro. E isto faz com que o desenvolvimento de fármacos para tratamentos como doenças neurodegenerativas seja muito difícil de conseguir, porque geralmente as moléculas de fármacos são bastante grandes e não Sim. conseguem passar por esta barreira hematoencefálica. E, portanto, o nosso ponto de partida foi tentarmos replicar a barreira hematoencefálica e partes do cérebro, portanto, neurónios, entre outras células, em que depois pudéssemos pegar em nanoformulações desenvolvidas por nós, em que estas nanoformulações conseguissem ultrapassar a barreira hematoencefálica para chegarem ao cérebro. Portanto, é um modelo pré-clínico. Sim, estou a perceber. A ultrapassar essa dificuldade, essa espécie de muro de proteção que o cérebro tem contra elementos estranhos, porque os fármacos, de algum modo, são elementos estranhos para o cérebro, não é? Exatamente. E que tem sido exatamente a grande problemática em desenvolvermos técnicas ou tecnologias, fármacos que consigam tratar doenças neurodegenerativas. Por exemplo, no caso do Alzheimer, que foi a Sim. doença que focamos, existem 4 fármacos no mercado e nenhum deles é terapêutico.
Aquilo que estes fármacos fazem é que a progressão da doença seja lenta. E isto tem a ver exatamente com a dificuldade que os investigadores têm em conseguirem formular um fármaco, uma nanoformulação que consiga passar, tendo modelos pré-clínicos a priori que nos permitam fazer esse screening inicial. Ou seja, há fármacos já produzidos que têm indicações de que poderiam ser muito eficazes, mas a dificuldade maior está fazê-los chegar ao alvo certo. Exatamente. E isto começa logo numa fase de desenvolvimento de Do fármacos, próprio fármaco, sim. do próprio fármaco, porque atualmente a metodologias que nós temos para fazer este screening inicial, não é, antes de irmos para ensaios clínicos destes fármacos ou nanoformulações, é através ou de modelos estáticos, muito simples com células, em que nós vemos a toxicidade ou não destes fármacos, ou com modelos animais. Uhum. A questão é que os modelos animais, não é, não são modelos humanos e, portanto, mesmo passando neste modelo, quando chegamos aos ensaios propriamente clínicos em humanos, estas mesmas formulações que foram validadas a priori já não são em humanos. O vosso passo em frente, Raquel Rodrigues, aqui tem a ver exatamente com não ficar só numa parte tecnológica de um chip, utilizar material orgânico, se bem percebi. Exatamente. Uhum. A nossa mais-valia neste dispositivo que nós apresentamos é que, em vez de estarmos a utilizar plásticos ou materiais derivados de polímeros que servem de suporte para a barreira hematoencefálica, nós desenvolvemos um hidrogel, uma biomembrana, que tem exatamente os mesmos componentes que são encontrados no cérebro e que então permitem que este modelo seja muito mais mimetizador do cérebro humano do que os convencionais. Referiu uma biomembrana que vocês produziram, portanto, para simular as células cerebrais. Eu pensei que pudessem ter utilizado mesmo células, não direi humanas, mas pelo menos células animais. Portanto, essa simulação das células cerebrais é feita através de uma biomembrana, também produzida por vocês? É um bocadinho mais complexo. Esta Então, biomembrana que nós desenvolvemos, ela o que vai fazer é acomodar as células endoteliais. ah, Portanto, este dispositivo ele é composto por duas fases. Se nós fizéssemos um corte transversal neste dispositivo, nós íamos ver a biomembrana no meio, em cima íamos ter a barreira hematoencefálica e da parte inferior íamos ter o modelo do cérebro. estou a E, perceber. portanto, esta biomembrana, aquilo que ela vai fazer é como se fosse a matriz extracelular que nós encontramos no cérebro e que permite fazer esta ligação entre as células endoteliais e o próprio cérebro. Uhum. E o chip, propriamente dito, a parte tecnológica, se posso utilizar esta expressão, é exatamente o quê? Este dispositivo, ele é microfluídico, portanto, tem canais à escala micro, portanto, com alguns micrómetros até alguns milímetros. São canais em que são centrados numa zona de perfuração, onde aí temos os nossos modelos e em que nos permite fazer estudos dinâmicos, portanto, simulando como se fosse a corrente sanguínea a passar por estes canais e imitando o que está a acontecer no nosso cérebro. Essa escala tão reduzida tem a ver com o quê? Essa opção por fazer um modelo com uma escala tão reduzida, estar na proximidade maior da escala real do cérebro e do modo como ele funciona? Esta escala reduzida tem a vantagem de nós podermos usar menor quantidade de células, não é? Portanto, tornando estes dispositivos mais baratos. Por outro lado, permite-nos replicar estes dispositivos várias vezes e testarmos diferentes fármacos ao longo do tempo, dos ensaios que nós queremos. Uhum. Portanto, a resolução da Sim, escala é exatamente isso. estou a perceber. Com que células é que estão a trabalhar? Células animais, por enquanto? São células humanas. Para Ah, já já nós são estamos células humanas? Sim, com sim. células humanas, sim, Fiquei são na células dúvida se seriam comerciais. só no modelo com células animais. Já estão com células humanas, sim, sim. São células humanas, neste momento são células comerciais, mas estes dispositivos têm a potencialidade de podermos usar também células de pacientes.
Uhum. Portanto, pegarmos em células de pacientes e utilizarmos essas próprias células que podem ser recolhidas através do sangue, mas com o avanço da engenharia de tecidos, nós podemos pegar em células do sangue, transformá-las em células do cérebro e com o modelo e com a genómica daquele indivíduo podemos desenvolver um modelo para tratamento personalizado deste indivíduo. Ou seja, este dispositivo é como se fosse uma espécie, voltando àquela ideia inicial do muro, da barreira que o cérebro tem, que não deixa penetrar uma série de medicamentos, de fármacos. É como se fosse possível abrir ali uma janela, uma pequenina porta Exatamente. naquele muro. E resultados até agora dos ensaios que já fizeram, quais são os indicadores que têm nesta altura sobre as potencialidades e a eficácia deste dispositivo? Uhum. A nossa fase em que estamos atualmente, nós ainda estamos num modelo protótipo. Portanto, isto foi um projeto de 2 anos, é um projeto Marie Curie, é um projeto europeu, e que foi o nosso ponto de partida, foi exatamente isso, foi conseguimos chegar a um modelo que imitasse a barreira hematoencefálica e o cérebro, para agora podermos fazer o avanço desta plataforma. E o avanço desta plataforma está a ser feito com a tal integração de biosensores, porque nós queremos tornar este sistema autónomo, sem o uso de um cientista que tenha que estar permanentemente a tirar amostras e ver o que está a Sim. acontecer no cérebro. E por outro lado, estamos em parceria com o INL a desenvolver nanoformulações que são espécies de vetores que são desenvolvidos para fazer quase que enganar a barreira hematoencefálica para passarem e para poderem chegar então às células que estão doentes. Uhum. Esse é o processo, é o trabalho nesta altura. Se olharmos para o futuro, imaginando que o projeto chega a bom porto, que os indicadores são bons, o que é que podemos esperar deste mecanismo, digamos assim? Embora já nos tivesse Não, dado em parte essa ideia, ou seja, sim. eventualmente alguns fármacos já existentes poderão chegar ao alvo no cérebro e criar e curar, não direi curar, não sei, mas ajudar a tratar determinadas doenças, mas também novos fármacos que venham a ser criados, tanto quanto percebi, sabendo que já têm esta porta de entrada, poderão ser então ter a eficácia que não têm nesta altura. É um pouco Exatamente. isso. Esta plataforma e está a ter este reconhecimento exatamente por poder abrir um leque de aplicações, não só para nós que estamos a fazer esta investigação, mas para a indústria farmacêutica, a indústria biotecnológica, para outras doenças, porque a partir do momento em que nós temos este modelo, podemos fazer para outro tipo de doenças, como Parkinson, entre Uhum. outras, e também tem o seu valor comercial, obviamente. Claro. Olhando para uma espécie de calendário, se isso é possível, o que é que a Raquel Rodrigues apontaria como meta de desenvolvimento e talvez já o passo de introdução em ensaio clínico, por exemplo, em ambiente real, se posso utilizar esta expressão, é possível definir um calendário? Eu diria sempre que este tipo de tecnologias e metodologias, por serem tão novas, não é, e Uhum. disruptivas, elas precisam sempre de ser validadas Claro. e a priori será também com os próprios modelos de animais e humanos. Portanto, imaginando que nós temos esta plataforma e que conseguimos já desenvolver uma nanoformulação que nós validamos com o nosso sistema que passa a barreira hematoencefálica, nós temos que validar isto depois em humanos. A partir dessa fase, e estando então validado o nosso sistema, nós podemos então apresentá-lo como nós temos aqui uma plataforma em que podemos arriscar, não é, este tempo todo de desenvolvimento e passar logo para humanos. Mas eu diria que será num tempo de 10, 20 anos ainda para chegarmos a esse tipo de dispositivos, Uhum. porque terão que ser validados não só por nós, mas por vários investigadores. Claro. Ou aconteceu este primeiro momento de investigação ao longo de 2 anos, suponho eu, o Brainship for Med, foi assim o projeto que terminou em fevereiro deste ano 2024. Agora há um momento 2 deste projeto, queria perceber melhor há pouco Sim, 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 o que sim. é que Há um acontece? momento 2 e provavelmente haverá um momento 3 e por aí. Sim, e por aí, sim, sim.
Nós, neste momento, estamos com outras candidaturas a projetos também europeus, para podermos obter financiamento, para continuarmos a trabalhar. Nós apresentamos esta plataforma exatamente como um protótipo, não é? Que queremos avançar. Mas continuamos a trabalhar em colaboração com a Universidade do Minho, no SEMEMS, que é um departamento muito ligado ao desenvolvimento de microsensores, porque nós queremos exatamente pegar neste dispositivo e torná-lo o mais automático e autónomo possível, exatamente para podermos colocá-lo também no mercado. E, portanto, a fase que estamos agora é no desenvolvimento destes sensores e integração destes sensores neste dispositivo. Muito bem. Para além do INL, do Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia, o trabalho realizado aí, tenho aqui uma curiosidade. A investigação incluiu um ano, sensivelmente, no Brigham and Women's Hospital da Harvard Medical School. Também pioneiro no desenvolvimento de órgãos num chip. A que é que se deveu esta necessidade, entre aspas, de fazer este ano nesta unidade britânica? Uhum. É britânica, não é? Inglaterra. Não, é Ah, americana. é americana. Ah, claro, da É. Harvard Medical De School. Claro que Boston. sim. Este grupo, ele é nosso colaborador e parceiro, foi meu colaborador durante o meu doutoramento e esta ligação, e serviu exatamente pelo know-how todo que eles têm no desenvolvimento, especialmente de materiais, de biomateriais. E sendo que o fazer a mímica da barreira hematoencefálica tinha esta problemática, que atualmente aquilo que é usado é uma espécie de plástico que serve de suporte, a ideia foi usar também o conhecimento deles para trazermos e melhorarmos este dispositivo. Uhum. Muito bem. Só outra questão que eu normalmente trago com alguma regularidade a estas conversas, a Raquel acaba por estar aqui a falar um bocadinho em nome de uma equipa, não é? Queria perceber exatamente que equipa, no fundo, esteve a trabalhar consigo e está a trabalhar consigo, e já agora, que especialidade? Já falou aí nas pontes, ou na integração, obviamente, com a Universidade do Minho, a equipas de nanosensores, nanotecnologia, entra por aqui mais gente, de quê? De química, de física, de Sim, informática, só para termos uma ideia. é muito multidisciplinar e, Claro. portanto, entram diferentes parceiros que nos estão também a ajudar neste projeto. Este projeto tem a particularidade ser uma Marie Curie individual, portanto, eu quando concorri, não é, um O projeto concurso é de individual. Sim, formação, é um projeto de formação sim, sim. avançada de um jovem investigador. Embora, obviamente, tenho estas instituições parceiras, não é, que trabalham connosco. As áreas de investigação vão desde a computação numérica, temos alunos de doutoramento a trabalhar em computação numérica para podermos otimizar estes dispositivos microfluídicos e perceber de que forma é que vão as nanoformulações passarem ou não, e, portanto, validando também numericamente. Temos grupos de temos pessoas ligadas à parte eletrónica e de integração, tem pessoas também ligadas mais no INL com este conhecimento do desenvolvimento de nanomedicine, portanto, o desenvolvimento de nanoformulações médicas. Harvard, que entra então com o seu conhecimento em órgãos on a chip e biomateriais, e pronto, e é bastante multidisciplinar, como dá para Muito bem, perceber. muito bem. Um dos momentos de validação do projeto foi, por exemplo, a publicação na Horizon, a revista de investigação e inovação da União Europeia. Não sei se essa publicação foi recente ou já vem mais atrás no tempo. Foi Isto só. bastante, Diga? foi recente, sim. Ia perguntar-lhe se de algum modo já tem algum retorno dos seus pares, não é? Porque a publicação numa revista de especialidade, um projeto de investigação científica, é sempre também uma exposição sobre os seus pares. Já lhe chegou algum retorno desta publicação? Chegou a algum retorno, sim, e verdadeiramente ao longo deste tempo de desenvolvimento, também dentro ainda do projeto, fomos apresentando partes do desenvolvimento, não é? Em diferentes Ah, conferências. exato. E sim, há sempre boa informação da parte de quem trabalha nesta área, que conhece a problemática e que vê sempre com bons olhos este tipo de plataformas.
Muito bem. Raquel Rodrigues, obrigado por nos ter explicado este seu fascinante trabalho. Vamos, na sequência até do que acabou de dizer, das publicações que vão sendo ao longo do caminho, não vamos esperar 2 anos, se calhar, para ter mais notícias suas, do seu trabalho. Ele irá, sempre que haja motivo para isso, nos passos seguintes vai sendo publicado, é isso? É exatamente isso. Nós estamos agora numa fase final de ensaios para fazermos então a nossa publicação, Uhum. a publicação numa revista, exatamente como disse, de pares, e sim, e continuamos a trabalhar. Muito bem. Dentro do INL, na Universidade do Minho, há algum sítio onde pudéssemos ir espreitando o que é que vai acontecendo, independentemente dessas publicações nas revistas científicas? Sempre que existe algum output mais, Sim. mais interessante, obviamente são referenciados tanto pelo Pelo INL INL? Uhum. como a Universidade do Minho, sim. Muito bem. Raquel, obrigado e Muito continuação de bom obrigada, Luís. trabalho. Obrigado. Igual. Obrigado. Obrigada.